inferência bayesiana, ela tem lógica dedutiva, por quê? Você pode pensar logicamente quais são as restrições e qual a probabilidade prévia de encontrar aquela hipótese. Quando você olha o teorema, que a gente vai mostrar aqui, da lógica bayesiana, você vai ver que você tem que escolher uma probabilidade prévia, ou seja, qual a probabilidade daquela hipótese ser vista com base naquilo que eu acho. Então você está utilizando dedução para chegar a uma probabilidade prévia sobre a sua hipótese. E isso você está pensando logicamente, então você também está pensando na própria parte do teorema de Bayes, você vai ver que embaixo também fala das restrições que a gente tem que pensar para calcular o valor de Bayes. Então você vai pensar quais são as restrições ambientais, restrições físicas. Você pode também pensar que a bayesiana é principalmente inducionista, porque até no próprio cálculo dela tem coisa chamada indução bayesiana. Eu pego observações da natureza, construo uma hipótese sobre isso, deixa a probabilidade dessa hipótese ser verdadeira. Então a ideia é que, a partir de observações iniciais e adicionais sobre o mundo, eu observo a probabilidade de minha hipótese ser verdadeira, ou seja, eu pego observações primeiro em vez de utilizar a lógica dedutiva, e observo o mundo e tento inferir sobre o mundo, construindo uma hipótese a partir daquilo que eu observei, e observo se essa hipótese é verdadeira com base no cálculo bayesiano. E também, a partir de observações individuais, a pessoa ela tenta fazer generalizações sobre a hipótese dela, está correta, para situações diferentes. Então, também a ideia bayesiana é que você tem um conjunto de dados que você observou, mas você também tenta ter uma conclusão geral sobre aquela hipótese para situações diferentes. A partir de um conjunto de observações individuais, você tenta generalizar como se aquela verdade fosse a única para todo mundo. E a abdução. Então, quando a gente pensa em abdução, você pode pensar que, desde o início, já é pensado através de observações em qual é a melhor hipótese a ser testada. E também verifica a probabilidade da hipótese ou dado ser encontrado, sendo que é possível mostrar que esta é melhor do que outras, utilizando verossimilhança. A ideia de verossimilhança é que eu tenho um conjunto de dados e eu quero saber a probabilidade de que eu tenho de encontrar esses dados a partir dele mesmo e encontrar minha hipótese a partir desses dados. Se minha hipótese é muito frequentemente encontrada a partir dos meus dados, e se ela for muito frequentemente encontrada, significa que ela é uma das melhores hipóteses para esse conjunto de dados. Então, no fundo, você está tentando, a partir dos seus dados, escolher qual a melhor hipótese que você pode ter a partir deste. Esse é o cálculo da inferência bayesiana. Esse aqui é o teorema de Bayes, o cálculo de Bayes, sem fórmula complicada, primeiramente para a gente entender. Aqui seria a probabilidade posterior, a probabilidade que você obtém de sua hipótese ser verdadeira a partir dos dados que você tem. Aqui seria a probabilidade prévia, a probabilidade de eu ver essa hipótese com base naquilo que eu acho. A verossimilhança, que seria a partir das minhas observações, qual a probabilidade de eu encontrar a minha hipótese. E a evidência, que às vezes é chamada diferente, mas que tem a ver com as restrições e com outras coisas. Então aqui é de maneira mais matemática através de letras. P seria a probabilidade de eu encontrar essa hipótese, dado que eu tenho um conjunto de dados. E a verossimilhança, eu encontrar a partir dos dados que eu tenho a minha hipótese. Eu tenho a minha probabilidade prévia, que seria a probabilidade que eu acho, com base no meu conhecimento prévio, de encontrar essa hipótese. E o D, que seria essa evidência. Outra forma de representar isso seria B seria os dados e A seria a hipótese. Probabilidade a priori, probabilidade a posteriori, verossimilhança e marginalização. É muito parecido com o que a gente faz no dia a dia. A gente vai observando como as coisas são repetidas vezes e a partir disso a gente cria hipóteses. E as nossas hipóteses depois elas vão se confirmando conforme passa o tempo, vão sendo refutadas. E as vantagens que a gente tem de utilizar a estatística bayesiana é que ela é muito intuitiva, é o que fazemos todos os dias, ou seja, eu tenho observações, eu vou criando hipóteses sobre o mundo, como no horário de ônibus. Ela responde diretamente a sua hipótese, sem fazer rodeio, matematicamente formalizado e tem uma probabilidade mais direta. As críticas, e que foi muito criticado por Popper inicialmente, tanto que isso começou a ser mais utilizado agora, é que responder algumas questões com base nisso é muito difícil. Criar probabilidades nem sempre é algo intuitivo, sendo que ainda não é consenso sobre o que é estatística bayesiana. Cai na ideia da falha inducionista, que é generalizar para todo mundo a partir de pequenas observações. Então, a partir de ver vários gansos brancos, eu concluo que todos os gansos do mundo são brancos, o que às vezes não é real. Talvez você só não observou porque a forma de você observar o mundo estava restrita. Então você tem essa falha inducionista de sempre generalizar a partir de pequenas observações. A probabilidade prévia ela pode ter alguns vieses que nós temos e que pode influenciar no valor de porcentagem que colocaremos lá.